Então, beleza, aqui é a simulação do disco de freio. Aqui é o composto por duas peças, a pastilha e o próprio disco. Na pastilha, a gente vai inserir o comando APDL aqui. É T, é MATD 22611. No disco, a mesma coisa. Você insere essa linha de código. Como é que faz para inserir? Você vai aqui, clica em pastilha, clica com o botão direito para Insert. E aqui você vai colocar comandos. Clique em comandos, aí vai aparecer isso aqui para você poder escrever. Você escreve, só copia, certo? Conexões, coisa mais importante, ou mais complicada aqui da fazer a simulação. Você tem aqui contatos e joints. O contato ele faz por padrão e, e o padrão do contato é um contato entre as duas peças na interface das peças, entre o disco e a pastilha, e normalmente ele vem aqui como bonded, mas você vai colocar frictional. Aí aqui embaixo você vai fazer aqui, colocar o coeficiente de fricção que você quer. No caso eu coloquei aqui 0,2. Beleza, esse é o contato. Agora os joints, que são os graus de liberdade das peças. Como é que você vai fazer? Eu vou fazer aqui tudo de novo para você ver como é que é. Então, vamos lá. Você clica em Connections, vai com o botão direito. E aqui vai em Search, clica em Joint. Beleza. Aí qual o grau de liberdade que eu adicionei aqui para o disco? No caso, eu quero que o que rode? Eu quero que a pastilha rode e o disco fique fixo. Então eu vou colocar aqui, tem tipo de conexão. Aqui tá body to body, eu posso colocar body to ground. Certo? E aqui você vai colocar do tipo fixo mesmo. E, e agora você vai escolher qual área que vai ficar fixa do seu disco. Eu, por exemplo, escolhi essa aqui, clique em Apply. Beleza. Aplicou tranquilo. Esse é o primeiro joint. O segundo joint, você vai lá com o botão direito do mouse, Insert, vai lá, cria outro joint, vai aparecer outro joint aqui. Agora nesse caso, deixa eu lembrar como é que faz aqui. Ela vai ser uma conexão cilíndrica entre o disco e a pastilha. Então a pastilha ela vai ter o grau de liberdade na direção Z e o grau de liberdade de rotação em torno de Z. Então a gente vai aqui, muda de fixo para cilíndrico. Nesse daqui a gente não mexe. Aqui, ó, qual vai ser a sua peça de referência? A gente clica no disco, por exemplo. Beleza? E qual que vai ser a sua peça móvel? No caso aqui, vai ser essa superfície aqui de baixo, correto? Então é só selecionar a superfície. Você vê que aqui quando você mexe aqui nesses planos aqui, ó, você consegue alterar, entendeu? Quais planos você quer. No caso eu quero esse plano aqui que está bem na contato. Se a gente ver aqui nessa janela aqui do canto inferior direito, vê que a gente já conseguiu selecionar ela mesma. A gente coloca aqui Apply. Beleza, só isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos joints aqui antigos. Se é isso mesmo. Aqui eu fixei a parte de baixo do disco mesmo. E nesse caso eu selecionei aqui a parte superior aqui do disco e a parte inferior da pastilha.
Beleza, é só isso que tem que fazer. Questão do joints. Aqui eu vou apagar porque a minha... eu já tenho esses parâmetros aqui, essa seleção aqui dentro da minha simulação. Certo? Aí com isso o disco vai ficar fixo. E o que vai rodar vai ser a pastilha. Tem que ficar atento, porque aqui, por exemplo, quando você... aqui ele fala que o grau de liberdade Z e o RZ estão ok. Eles são seus graus de liberdade, o resto tudo está travado, correto? Às vezes, eu quero girar em RX. Como é que eu faço para mudar? Tipo, como é que eu faria para mudar? Você vai aqui em Coordinate System, clica nele e aqui vai ver que o Z tá para fora, né? Agora, se eu quisesse que o X fosse apontasse para o Z, como é que eu faria? Você clica aqui no X e aponta ele para o Z, por exemplo. Entendeu? Aí ele já fica, você vê que mudou seu sistema de referência. Então agora ele rodaria não mais dentro do... ele rodaria em torno de... ele continuaria rodando em torno de Z, mas o disco ele rodaria de uma forma diferente, não, ou aliás, o disco não, a pastilha. Ela, ela faria algo mais ou menos, se a gente imaginar, ela poderia ir para frente e para trás e ela poderia rodar também em torno de Z, ela faria esse movimento aqui em volta do disco. Beleza, mas não vem ao caso. Vamos deixar aqui o sistema aqui que está correto mesmo. Isso pode ter ficado confuso, mas é só para mostrar que tem como mudar o eixo de orientação aqui do sistema de coordenadas que você está usando. Certo, para malha. Eu já tentei outros tipos de malha, aplicar método de malha, aplicar várias coisas, mas o único que deu certo foi esse tipo de malha mesmo aqui. A gente vai nas configurações globais da malha, em sizing, e coloca aqui o Relevance Center de médio mesmo. E ela já vai ser uma malha até que boa para fazer uma primeira simulação. Certo, condições iniciais. Não tem condição inicial. E essa condição inicial aqui de velocidade aqui eu nem usei, então já vou apagar logo. Não serve para nada. Certo. Condição inicial deixa tudo normal e agora aqui tem outra coisa bem importante que é o análise settings. Aqui você determina quantos passos tem sua simulação. Nesse caso aqui, a sua simulação tem 2 passos, correto? E aqui a gente coloca o número de passos, 2. Normalmente, não é muito, bem, pelo menos pelo que eu sei até agora, não é muito interessante você deixar vários números de passos, sendo eles com o mesmo tempo, entendeu? Por exemplo, aqui eu tenho 2 passos de 0,5. Mas eu poderia deixar um passo valendo 0,3 e outro 0,7 segundos, por exemplo. Isso é perfeitamente possível. Beleza. Aí aqui você está analisando o primeiro passo, que é o 1, e ele termina no tempo de 0,5 segundos. Certo? E aqui que é a parte mais importante. Você pode definir ele por tempo. Tipo, cada passo ele vai ter vários subpassos para calcular dentro do algoritmo do ANSYS. Aqui tem como definir o número de substeps, ou então você define o tempo de cada substep, por exemplo. Aqui no caso, eu coloquei o passo inicial de 0,002 segundos, o tempo mínimo 0,001 segundos e o tempo máximo de 0,003 segundos. Por quê? Porque esse tempo aqui de
bem pequeno, ele é bem pequeno. Esses subpassos eles são bem pequenos realmente. Mas por quê? Porque a carga que eu coloquei, o joint aqui, como é que eu faço? Vai em insert. E aqui vai em joint load. No joint load você vai poder escolher qual joint que você vai aplicar, entre aspas, uma carga. Aqui o único disponível é o joint cilíndrico. E beleza. E o grau de liberdade que você vai aplicar. Você tem, no caso você vai ter duas opções. Deslocamento em Z e rotação em Z. Como a gente quer fazer a pastilha girar, a gente vai rotação em Z. Correto? E aqui a gente coloca. Se quer uma rotação, então a gente determina quantos graus ele iria rodar. Ou então tem outra opção de velocidade, quantos rádios por segundo ele vai girar, rotação, aceleração de rotação e momento. Aí você escolhe qualquer um. E aí depois você insere a magnitude. Nesse caso que eu estou fazendo, aqui o que eu escolhi? Eu escolhi, obviamente, rotação Z, só que eu coloquei aqui velocidade rotacional. Eu coloquei a magnitude de 100 rádios por segundo, ou seja, em um segundo ele vai rodar aqui 100 radianos. Isso dá mais ou menos umas 16 voltas aqui nesse disco. Certo. Então a gente já fez o... Isso aqui é só para fazer a pastilha rodar. E a pastilha também ela exerce uma pressão de frenagem no disco. Essa pressão de frenagem a gente aplica uma força nessa superfície. Pelo menos eu apliquei. Na direção normal mesmo. Pressionando a pastilha. Eu coloquei de cerca de 1000 newtons aqui. Então essas são as configurações iniciais. Voltando aqui para os análises settings, a razão desses valores aqui serem bem pequenos é porque eu inseri aqui uma alta velocidade, entendeu? Se eu colocasse, por exemplo, aqui 3 rádios por segundo, eu poderia muito bem deixar esse passo de tempo aqui um pouco maior, esses passos aqui maiores, mas eu teria que... eu poderia deixar esses passos maiores e a simulação demoraria menos. Mas como nosso objetivo é fazer ele rodar o máximo de vezes possível, então a gente deixou a simulação com esses passos pequenos. Isso deixa a simulação em si como um todo bastante lenta. Aí beleza. Outra coisa importante aqui, voltando aqui nos contatos, é a adição de um comando APDL aqui no Frictional. Esse daqui eu peguei lá da simulação do Slab mesmo. Só copia, que tá tranquilo, coloca. Que aqui você vai adicionar para transmitir o calor friccional. Por fricção, quer dizer. Depois disso, você bota para rodar sua simulação. Aqui a minha simulação, por exemplo, demorou 14 horas aqui, ó. Correto? Aí depois você avalia o que você quiser avaliar. Aqui a temperatura do disco, por exemplo. Ela vai aumentando à medida que a pastilha vai passando, né? Mas tem um problema aqui, que é o problema da temperatura da pastilha, que ela vai abaixando absurdamente. Ainda não resolvi esse problema. Aqui você pode ver que ela sai de 17 graus para menos 1000 graus Celsius, entendeu? Então essa é uma falha aqui nessa simulação que eu tenho que dar uma olhada e ver como é que funciona. Mas as configurações e os avanços que eu consegui até agora são esses. Comandos APDL, importante. Conexões, importante colocar aqui os graus de liberdade, cilíndrico, e fixa aqui. E também o comando APDL da pastilha. O joint você coloca, e você também tem a força para você colocar. Outra coisa importante é ficar atento a esses análises settings aqui. E ter uma relação de equivalência entre a carga rotacional que você vai colocar e os valores de passo que você vai colocar.